Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem protegidos aí dessa terrível doença, né? E a partir de agora nós estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma videoaula dando sequência ao nosso programa aí, né? Ao nosso currículo do primeiro bimestre. Então essa videoaula que eu estou trazendo para vocês hoje, ela faz parte assim da continuidade do nosso currículo, né, do primeiro bimestre, e um dos assuntos que também vai cair na nossa provinha agora do avaliação final do primeiro bimestre, certo? Então o nosso assunto em questão de hoje é o estudo das matrizes. Na verdade, esse é um dos assuntos que vocês já deveriam ter visto lá desde o segundo ano, certo? Estudo de matrizes determinantes são assuntos que o aluno ele deve ver no currículo do segundo ano. Porém, está programado, né, pela escola e pela GRE para que a gente possa estar estudando agora no primeiro bimestre. Então, eu vou dar a iniciação, tá certo? Eu vou dar a parte introdutória, a parte teórica do que é matriz e após as avaliações nós vamos continuar com esse assunto e também dar a continuidade do estudo das matrizes, que é o estudo das determinantes, que também é muito importante, tá certo? Bom, então no livro de matemática de vocês, nas páginas 64 e 65, eu até deixei marcado aqui, ó, 64 e 65, vocês vão encontrar esse tema para que seja estudado. Então tem aí toda a parte introdutória, a definição, tá certo? Tem um pouquinho sobre o contexto histórico de como foi que surgiu, né, a iniciação ao estudo das matrizes, tem as suas aplicabilidades, porque muitas vezes o aluno ele estuda um assunto e se pergunta, né, principalmente assunto de matemática, professor, onde é que eu vou aplicar esse cálculo de matrizes na minha vida prática, na minha vida cotidiana? Então, quando vocês derem uma lida aí na página 64, vocês vão ver algumas das aplicabilidades e de algumas formas da gente resolver, por exemplo, um sistema de equações, né, com 3 ou mais variáveis, tá certo? Nós podemos colocar elas em uma matriz e assim resolver o problema, tá certo? E também na área da engenharia, na área da arquitetura, do nosso cotidiano em geral, a gente vai ver aqui muitas questões que são contextualizadas, principalmente questões que caem no Enem, né? Até coisas simples do dia a dia, a gente vai ver que se a gente pegar aquela situação, problema ali e colocar dentro de uma matriz, a gente consegue resolver aquela questão de uma forma prática e fácil, tá certo? Bom, mas primeiramente nós precisamos saber o que é uma matriz, né? Então, por definição, aí na página 65, vocês vão ver que chama-se de matriz, né, do tipo M por N. Esse M vezes N aí, a gente lê M por N. Toda tabela de número ou todo conjunto de números, eu gosto mais de usar essa nomenclatura de conjunto ao invés de tabela, tá certo? Dispostos em M linhas, esse M é minúsculo, tá? E N de Nair, também minúsculo, colunas. Tal tabela ou tal conjunto deve ser representada entre parênteses ou entre colchetes, certo? Nunca vai usar chaves, ou sempre parênteses, como está aqui, ó, ou parênteses ou colchetes, certo? Bom, então eu vou aqui demonstrar para vocês, né? Eu coloquei 2 tipos de matrizes, né? E vou explicar a forma genérica de como a gente identificar, como a gente montar uma matriz. E o que é mais importante de tudo é o aluno saber identificar os elementos, ou seja, a
posição em que cada elemento ocupa dentro de uma matriz. Tá certo? Bom, em primeiro lugar, vocês precisam saber que todo conjunto matriz ou toda tabela matriz, ela é formada por, como nós já vimos, M minúsculo, que representa as linhas, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui o que são as linhas, e N minúsculo, que representa as colunas. Então, toda matriz ela tem que ter linhas e colunas, tá? Então, nesse exemplo aqui da letra A, nós temos uma matriz, né? Um conjunto matriz ou uma tabela matriz, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos aqui dentro, tá certo? E essa matriz aqui, ela é chamada do tipo 3 por 2, tá certo? Esse sinal de vezes aqui, ó, a gente lê por, ok? Então é uma matriz do tipo 3 por 2. Por que 3 por 2, professor? Porque nós vamos observar que essa matriz, ela tem 3 linhas, 1, 2, 3 linhas. E o que são as linhas, professor? As linhas são aqueles elementos que estão na horizontal, tá certo? Então, todos os elementos que estão na horizontal, eles formam uma linha, tá ok? Então, nesse caso aqui, nós temos a primeira linha, que é essa aqui. Nós temos a segunda linha dessa matriz, que é essa aqui. E nós temos a terceira linha. Então, as linhas, como eu já falei, é muito fácil de identificar, né? São todos os elementos que estão na posição horizontal, um abaixo do outro, tá certo? Então, aí são as linhas. Nós identificamos as linhas, tá certo? Os elementos que estão em posições horizontais, de cima para baixo. Então, a primeira linha é exatamente a que fica em cima, né? A que fica no topo, tá certo? Essa é a primeira linha. Então, todos os elementos que estiverem nessa linha aqui, eles vão estar ou vão representar a primeira linha dessa matriz, tá certo? Assim, da mesma forma, como esses elementos que estiverem aqui nessa segunda linha, mais abaixo, tá? A posição linear dele será a segunda linha. E essa última linha aqui, que é a terceira, né? Que vai representar todos os elementos que estiverem nela também, tá certo? Então, deu para entender, né? As linhas de uma matriz são os elementos que estão dispostos na horizontal. E aí, dependendo da quantidade de linhas, nós vamos representar essas linhas pela letra M, que nós vamos ver daqui a pouco a forma genérica de como escrever uma matriz de forma genérica ou algebricamente falando, tá certo? Então ficou claro para vocês aí o que são as linhas de uma matriz. Agora nós vamos ver o que são as colunas, né? Ou seja, quais são os elementos ou o que representa a coluna de uma matriz. A coluna é justamente esses elementos que estão na vertical, ou seja, de cima para baixo, na vertical. É como se no eixo cartesiano representasse o eixo Y, tá certo? O eixo Y que está para cima. Então esse eixo Y na matriz é a representação das colunas. E o eixo X, que é aquele eixo das abscissas, é o eixo que representa as linhas. É só a gente fazer uma associação e aí
fica fácil de vocês entenderem o que é linha e o que é coluna, tá certo? Então, as colunas de uma matriz são aquelas, são os elementos que estão dispostos na posição vertical de cima para baixo. E aí nós vamos também contar a quantidade de colunas, sendo que da esquerda para a direita. Então começamos aqui, a primeira coluna é essa primeira aqui, ó, todos esses elementos que estão nesta primeira coluna aqui do lado esquerdo da matriz. E aí nós vamos para a próxima coluna, que vai ser a segunda coluna dessa matriz. Tá certo? Então todos esses elementos que aqui estão, eles fazem parte da segunda coluna dessa matriz. E por que nós chamamos essa matriz de matriz do tipo 3×2? Justamente, né? A primeira representação aqui, ó, é a da quantidade de linhas, tá certo? É o M minúsculo, tá? Então a gente viu que essa matriz ela tem 1, 2, 3 linhas. Então tá aqui, ó, 3, quantidade de linhas, sempre vai aparecer primeiro. Coloca o sinal de vezes aqui, ó, né, de multiplicação, um xzinho. E 2, que representa a quantidade de colunas que tem essa matriz. Nesse caso aqui, ela tem 2 colunas, ó. Essa é a primeira e essa é a segunda coluna. Ficou claro aí? Bom, então, rapidamente aqui, antes de chegar aqui na parte genérica, para que vocês entendam, vamos identificar a posição desse elemento 6, o número 6 que está aqui nessa primeira posição, certo? A primeira coisa que nós temos que identificar é em que linha esse 6 está. Qual é a linha que ele está? Na primeira linha, tá certo? Então eu diria que 6 está na primeira linha, aí eu escrevo um pequenininho aqui, e também na primeira coluna. A coluna vai aparecer em segundo lugar aqui, ó, certo? Então o elemento 6 pertence à primeira linha e primeira coluna. Vamos ver um outro exemplo de um outro elemento aqui, para que a gente possa identificar. O elemento 0, olha ele aqui, o 0. Primeira coisa que nós vamos identificar no 0 é qual é a linha em que ele se encontra. Está na primeira? Não, a primeira a gente já só tem 6 e 7, né? Está na segunda linha. Então eu vou colocar aqui, ó, o 0 está na segunda linha. E qual coluna? Também na segunda coluna. Então o 0 é o elemento 2, 2, ou seja, é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Entenderam aí? Vamos identificar um outro elemento agora. O elemento de número 2, esse 2 aqui, ó. Vamos ver qual é a posição do 2. Bom, o 2 se encontra na terceira linha, ó, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, ele está na terceira linha, então nós vamos colocar um 3 pequenininho aqui. E está na primeira coluna. Aí eu vou colocar um aqui, certo? Então, o elemento 2, ele pertence à terceira linha e primeira coluna. Esse é o elemento 3,1 dessa matriz 3×2. Tá certo? Ficou claro aí, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Bom,
Temos um outro exemplo de matriz aqui, tá certo? Esse tipo de matriz a gente vai ver mais na frente, os tipos de matrizes que existem. Mas esse é um tipo incomum, ou seja, um tipo particular de uma matriz que nós chamamos de matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz que só tem uma linha, tá certo? Então observem aqui, ó, que ela só tem uma única linha, ou seja, um único conjunto de elementos que estão na mesma linha, tá certo? Não tem outras linhas abaixo dela, só tem mesmo essa primeira linha aqui, tá? É primeira e única. Então, esse tipo de matriz que tem uma única linha, nós chamamos de matriz linha, mas nós vamos ver mais para frente os tipos de matrizes. Tem matriz linha, tem matriz coluna, quando a matriz é só uma coluna, tá certo? Tem as matrizes 2x2, matrizes 3x3 e assim sucessivamente, tá certo? Bom, e aí nós vamos observar que ela é uma matriz de uma linha, porém ela tem quantas colunas? Uma, duas, três colunas. Primeira coluna. A coluna a gente não vê de cima para baixo, né? É a parte vertical, segunda coluna. E a terceira coluna. Tá certo? Então essa matriz nós chamamos de matriz 1 por 3. Por quê? É uma matriz de apenas uma linha, no entanto ela tem três colunas. Uma, duas, três colunas. Tá certo? Uma matriz de uma linha e três colunas. Tá certo? Se eu pedisse para vocês identificar qual é a posição do elemento 3 aqui, ó. O 3, ele está na posição 1, que é uma linha, e uma coluna, que é a primeira coluna, tá certo? Raiz quadrada de 2 aqui, ó. Raiz de 2 está na posição linha 1, coluna 2, ou seja, é o elemento 1, 2 dessa matriz. E o menos 5 aqui, ó, ele é o elemento 1, 3, ou seja, ele está na primeira linha e terceira coluna, tá certo? Ficou claro aí, pessoal? Ok? Deu para entender direito o que é linha e o que é coluna de uma matriz? Pronto, agora nós vamos para a representação genérica ou algébrica, como queiram, tá? De uma matriz, tá certo? Aqui vocês vão observar que essa matriz, genericamente, ela tem que ser representada sempre por uma letra do nosso alfabeto maiúsculas, tá certo? Ou seja, o conjunto matriz é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. As linhas, que é a primeira letra aqui, ó, é representada pela letra M de Maria minúscula. E, como eu já falei para vocês, esse sinal de multiplicação aqui, não é? Nós lemos por, que na verdade é uma multiplicação, tá certo? É linha vezes coluna, ou linha por coluna, tá? E a segunda letra, esse N minúsculo aqui, representa as colunas dessa matriz. Então nós vamos ver como nós podemos representar genericamente ou algebricamente um conjunto A ou uma matriz A M por N, ou seja, M linhas por N colunas. Esse M linhas está representando uma infinidade de linhas, tá? E o N colunas também está representando uma infinidade de colunas, tá certo? Então, observem o seguinte. Esse primeiro elemento aqui, descrito pela letra A minúscula, é o elemento A11. Por quê? Ele está na primeira linha e também na primeira coluna. Esse segundo elemento aqui, ó, é o elemento A12.
é o elemento que está na primeira linha, que é essa linha aqui, e na segunda coluna, tá certo? Esse próximo elemento aqui, ó, é o elemento A13. Por quê? Ele está na primeira linha, porém na terceira coluna. E assim a gente vai fazendo a contabilidade das posições, não é? Infinitamente, ou seja, todos os elementos que estiverem nessa linha, obviamente vão estar na primeira linha, e esse N aqui está representando a infinidade de colunas, tá certo? Aqui na segunda linha a mesma coisa. Esse elemento nós vamos identificar ele como o elemento A21. Por quê? Ele está na segunda linha. Aqui, essa é a primeira de cima, né? Essa aqui é a segunda linha, porém está na primeira coluna. Então é o elemento A21. O próximo elemento é o A22, ou seja, ele está na segunda linha e segunda coluna. O próximo elemento é o A23, pois ele está na segunda linha, porém na terceira coluna. E assim, se eu continuar até o infinito, essa linha vai ser sempre a segunda. No entanto, esse N que está representando a infinidade de colunas, ou seja, eu posso continuar com ela infinitamente nas colunas, tá certo? E assim eu vou poder repetir também as linhas de forma infinita, tá? E aí eu vou representar aqui, ó, esse elemento aqui vai ser o AM1. Por que o AM1? Porque esses três pontinhos aqui, ó, né, que está representando a infinidade, está me dizendo que eu tenho uma infinidade de linhas, que é a primeira letra que representa linhas, porém esse 1 aqui significa que ele está na primeira coluna, tá certo? Aqui é a mesma coisa, AMN, tá? É o elemento que está na linha infinitésima, porém na segunda coluna. Esse terceiro elemento, AM3, é o elemento que está na infinitésima linha, porém na terceira coluna. E se eu continuar, eu vou ter o elemento AMN. Por quê? É o elemento que vai estar, esse último elemento aqui, na infinitésima linha e também na infinitésima coluna. Ok, pessoal? Deu para entender direitinho aí? Então, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte introdutória, tá certo? É a parte mais teórica de como compreender o conjunto, né? Os elementos de uma matriz, a posição de cada elemento, o que são as linhas e o que são as colunas, e entender essa parte do posicionamento de cada elemento, em qual linha e em qual coluna ele está. Lembrando sempre que esse primeiro número pequeno aqui, que aparece abaixo do número, né? Esse primeiro aqui representa as linhas e o segundo representa a coluna, tá certo? Então, fica aí já gravada essa primeira etapa, essa primeira parte da introdução ao estudo das matrizes, tá certo? E eu vou colocar para vocês assistirem. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, acompanhar pelo livro, que é muito importante também, tá certo? Acompanhar essa explicação com o livro de vocês, porque tá tudo aí bonitinho no livro. E em seguida nós vamos já começar com a primeira bateriazinha de exercícios propostos para vocês, certo? Ok? Bom estudo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.